Amém, graças a Deus. Muito bom dia a todos, graça e paz. Queridos, é uma alegria. Quantos estão felizes de estar aqui? Levanta a sua mão. Isso, você que está nos visitando e não está alegre, até o final você vai ficar na marra, tá bom? A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Gente, eu quero falar com vocês hoje sobre avivamento. Quero trazer um pouquinho sobre esse tema tão importante e que o povo está alvoroçado no mundo por conta do que estava acontecendo ali na faculdade de Esburne, né? E o pessoal está todo mundo querendo, né? Diz para o teu irmão aí, eu estou querendo também. Isso, o pessoal quer um avivamento. Então eu vou trazer aqui como chegamos nesse autêntico avivamento. Como chegar, pastor? Quero dividir com vocês essa palavra. E eu quero começar do começo. Nós vamos ler o livro de Abacuque, né? Ainda no Antigo Testamento. E Abacuque é um profeta que traz uma sentença de justiça no seu tempo. E a Bíblia refere-se a Abacuque, a história, como um dos profetas menores. Mas vamos ler o texto de Abacuque 3:2. Quantos tem Bíblia? Eu combinei com os jovens aí. Cadê os jovens que tem Bíblia no celular? Levanta e mostra a tua Bíblia aberta aí no celular. Isso, quem que está com a Bíblia aberta no celular? Eu quero ver. Não vira para mim aqui que eu quero ver. Não, Renan, isso aí não tem Bíblia aí não. Tem um negócio que acho que é Instagram aí. Olha ali é Bíblia. Deixa eu ver, aqui tem Bíblia. Ó, aqui tem Bíblia na mão. Isso, maravilha. Melhor assim, inglês, assim é melhor. Quem é mais que está com o celular aberto a Bíblia? Abre lá. Não, o Anderson está, é Bíblia. Confere aí se é Bíblia aí, dona Ibrahina. Olha aí, atrás da senhora, vê se a Bíblia está aberta aí. Oh, isso, é a Bíblia? Tá. Aí, vamos ver. Cadê cadê aqui que eu não estou achando? Cadê a Bíblia ali? Abre a Bíblia aí, Henrique. Mostra a Bíblia aí. Levanta a Bíblia, Henrique. Ó, o Henrique, olha aí meu sogro com a Bíblia na mão. Isso. Gente, nós vamos sempre pedir para você fazer isso. Estamos combinados? Você vai abrir a Bíblia. Se o teu telefone tem notificação ativa, durante o culto desative. Vamos combinar assim? Amém? Para que isso, pastor? Para reverenciar o nosso Pai. Amém ou não amém? O nosso Deus que nos abençoa tanto. Então vamos ler o texto que diz assim. O texto de Abacuque 3, né? O verso é o 2, diz assim: ouve, Senhor, a tua palavra. Ouvi a tua palavra, Senhor. Meu Deus, volta na vírgula, desculpa, gente. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz conhecida na ira, lembra-te da misericórdia. Pensa comigo aqui, antes de você fechar os teus olhos. Abacuque, no meio de uma confusão, ele está pedindo para Deus avivar a igreja. Feche teus olhos, diz para o Senhor: Senhor, aviva o meu coração. Vamos lá, rejeite agora as más notícias do Brasil. Rejeite aí no seu coração as más notícias da economia, as más notícias dos erros cometidos pelos seres humanos, as más notícias do governo ou dos governos da nação. Rejeita agora, diga: Senhor, eu rejeito todas as más notícias, eu quero a boa notícia. Diga isso. Pai, em nome de Jesus, edifica-nos por meio da tua palavra. E como disse o profeta Abacuque, aviva-nos. Aviva-nos em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. E eu iniciei lendo sobre o profeta Abacuque, porque eu estava lendo esse livro dele, e eu sempre tive Abacuque como profeta que disse: ainda que não haja fruto na vide, ainda que os animais não dê as suas crias no curral, todavia eu me alegrarei. Tem uma música que a gente canta que é o livro de Abacuque. Mas olha que interessante, Abacuque não é o profeta que somente ali veio profetizar que não ia ter falta de cereal. Não, Abacuque trouxe uma sentença sobre Israel. Foi ele o profeta que sentenciou aquele povo que havia desobedecido e se rebelado contra Deus. E ele está dizendo: ainda que não tenha fruto na vide, todavia eu me alegrarei no
Senhor. O profeta Abacuque foi usado em abrir a boca no seu tempo para gerar no coração daquele povo o que traz o avivamento, arrependimento e confissão. Isso o profeta Abacuque. E olha o que eu quero trazer para você sobre o avivamento. O avivamento sempre ele é a demonstração soberana do poder de Deus. O avivamento, ele sempre vai fazer um caminho. Qual o caminho? Vai encontrar um povo enfraquecido, frustrado. Vai encontrar um povo no pecado, afundado na lama do pecado. E o avivamento vai entrar no meio dessas pessoas para que haja rendição dessas pessoas ao Senhor, ou seja, a Deus. O avivamento, ele vem quando há um povo desacreditado. E olha que interessante, Abacuque brada no seu coração por um avivamento, e consciência, olha só, ele tem ciência da necessidade do povo, a necessidade do povo de se arrepender da sua rebeldia, da sua rebelião contra Deus. Então Abacuque está trazendo para o povo uma sentença de dizendo: ei, avivem os seus corações, ou pelo amor de Deus, Senhor, aviva-nos para que possamos manter a sua obra viva. Vocês entendem que o povo de Israel está atravessando um período de enfraquecimento, descrédito, e Abacuque vem para despertá-los, e Abacuque clama ao Senhor por um avivamento. Um autêntico avivamento, ele tem as suas evidências. O autêntico avivamento, ele sempre vai evidenciar, ou vai ser evidenciado por meio da confissão e do arrependimento. Essa transformação é de dentro para fora, porque o pecado, ele é o maior obstáculo, ou o maior empecilho para o avivamento. O pecado impede o avivamento de chegar. Por quê? Eu já falei sobre isso aqui, vou repetir. Alguém que vive aprofundado no pecado, sem conhecer a verdade, para que ele possa acessar a sua liberdade, ele é triste, ele é depressivo. Observa comigo que o primeiro ponto alto da depressão é a culpa. Você já parou para pensar nisso? Quando você vê um filho se automutilando ou se encerrando num quarto, pode observar que o primeiro ponto que levou ele a entrar naquele momento ali, ou naquela depressão, é a culpa por algo. Será que eu sou culpado porque meu pai foi embora, ou porque a minha mãe foi embora? Por que Deus deixou eu nascer nessa casa que não tem parede, uma hora não tem teto, uma hora chove dentro, uma hora não chove? Por que Deus me deixou nascer numa família que eu não tenho aquilo que eu acho necessário, que eu deveria ter? Toda depressão, ela parte da culpa. E o pecado, gente, que nos ronda vorazmente, ele gera, a primeira coisa que o pecado gera. Quem quer falar? Primeira coisa que o pecado gera? Primeira coisa que o pecado gera? Culpa e sofrimento. E quando você se depara com isso, você vai desacreditar de você em primeiro lugar. Depois você se enfraquece na alma, porque você começa a se auto-boicotar. E em seguida vem o fracasso. O que é o fracasso? O desânimo. Você não quer nem mais cuidar de você mesmo. Você não quer tomar banho, você não quer sair do quarto, você não quer ir na praça. Por exemplo, você gostava de jogar futebol, não quer mais jogar futebol. Você gostava de ir para a praça com os amigos, não quer mais ir, porque a culpa te envolveu e te trouxe um sofrimento, e esse sofrimento tem te feito ficar depressivo, triste. Tristeza. O que é a depressão? Tristeza profunda. Hoje,
para que eu e você possamos acessar um autêntico avivamento, nós precisamos, como igreja, deixar de vivermos na superficialidade e vivermos na profundidade do conhecer da palavra de Deus. Se nós continuarmos superficiais, vamos continuar sofrendo sem reconhecer que o pecado está nos maltratando. Quando nós estamos superficiais, o pecado, gente, ele vem e nos maltrata. E eu poderia dar diversos exemplos aqui, como por exemplo, às vezes você está fazendo uma faculdade na vida, estudando, você está numa faculdade, mas você está preso a uma prática pecaminosa. Gente, mas quem já ouviu alguém falar assim, como é que pode uma pessoa tão inteligente fazer isso? Quem já viu, agora está acontecendo muito, de mulheres em consultório de médicos psicopatas, na verdade, serem abusadas. É ou não é verdade? Como é que pode um médico que estudou 10 anos medicina fazer um trem desse? Como é que pode, gente? 10 anos estudando medicina. É uma das faculdades mais difíceis. E o cara aprontar uma dessas para acabar com a carreira dele. O pecado, gente, ele nos rodeia com tanta gana, porque o diabo interessa que você seja pecador. O diabo interessa que tu joga no time dele. Ele tem esse interesse de te maltratar, porque é o seguinte, quando tu conhece e reconhece que viver no pecado vai te trazer derrota, destruição, quando você tem convicção do pecado, do que o pecado faz, você não aceita ele, você se separa. Ó, um ponto alto, separou. Para um pouquinho, parou. Não, eu tenho ciência disso, eu vou me separar disso. E não precisa o pastor, o líder, qualquer pessoa te acusar. Não, você tem que tomar a iniciativa de se separar. Só que parece uma coisa tão difícil para nós. Parece que isso é tão difícil. Parece que tem que, sei lá, alguém tem que fazer uma oração mais forte. Alguém tem que, sei lá, fazer o que, gente? Às vezes eu fico atônito com algumas situações que, por exemplo, o nosso país vive, que são inaceitáveis, e para mim ela é o fundo de todo o problema social da nação brasileira, né? E como, por exemplo, gerar filho fora do casamento. Isso é terrível, gente, terrível. Isso vai, quem passa por isso, sofre com isso, vai pendurar assim, ó, tu vai carregar isso para sempre, até tu morrer. E ainda é capaz que quando tu morrer, eles vão lá no teu caixão e vão cuspir. Me abandonou, pipipi. Vai ter cobrança a vida inteira, meu irmão. Você está cuidando desse microfone para mim? Parece que ele está falhando. Ô amado, olha a concentração dele, gente. Dá uma olhada aqui. Cuida para mim o microfone, parece que ele está falhando. Não sei se é pilha, ou ele está baixo demais. Só no retorno, então deixa, fica tranquilo, é só no retorno aqui. Parece que ele estava falhando, mas tranquilo. Vamos retomar aqui. E isso gera, gente, uma consequência que ninguém quer se limpar dela. E eu dou exemplo aqui. Como se limpar dessas consequências? Cumprindo, honrando o seu compromisso. E agora você, eu, que tive filho antes de casar, o que eu faço? Eu me esforço em dobro para resolver essa parada. Agora, depois que eu tenho conhecimento, eu não vou cair nisso de novo. Não, gente, não. Eu não vou gerar um filho fora do casamento para gerar uma maldição na vida do meu filho. Que amor é esse? Que amor é esse? Isso não é amor, isso é algo de fundo psicopata. Diz que cada 10 seres humanos, um é psicopata. Quantas pessoas tem aqui reunidas? Misericórdia. Ah, meu Deus. Tem algum médico psiquiatra aqui? Tem ninguém? Meu misericórdia. Seu Renato fica na porta lá. Se prepara. Se prepara que é hoje. Então o que eu quero que você entenda? Para sair disso,
para sair desses pecados, que, gente, são cotidianos. Nós precisamos de um avivamento, porque o avivamento vai nos convencer a nos separar disso espontaneamente. Olha que coisa maravilhosa, não fique constrangido, e nem se sinta obrigado, porque o pastor falou, não, conheça as escrituras e conheça a verdade, e você será liberto, e você irá se separar espontaneamente dessas práticas. Agora, pergunta para mim, pastor, por que ninguém quer ler a Bíblia? Por que a Bíblia é um livro chato? Fala aí, gente. Porque quando tu conhece a verdade, você não quer pecar mais. Você fala, tô fora. O quê? Rapaz, como que eu fiz isso? Aí olha que como Deus é maravilhoso. Para o cara que passou, como eu passei, gerou filho antes de casar, fora de um casamento. Deus fala assim, o tempo da ignorância é comigo. Vai para o esquecimento. Esse microfone está errado, tem alguma coisa errada. O tempo da ignorância eu levo para o mar do esquecimento, mas a partir do momento que eu tenho ciência da verdade, agora tem responsabilidade e consequências. Jesus é o advogado fiel, ele pega isso e remove. Por que ele remove? Para te dar a oportunidade de ser avivado, a oportunidade de conhecer a chave do avivamento, que é o que? Confissão e arrependimento. Isso abre os céus. Uma igreja que tem pessoas que se separam para Deus, ela é uma igreja que está vivendo o quê? A confissão de pecados, a confissão de erros. Ela é candidata a ser uma igreja em avivamento. Amém? Então o que evidencia o avivamento é arrependimento e confissão. Olha para mim, se nós queremos ser avivados, nós precisamos levar a sério a questão do pecado. Levar a sério a questão do pecado, queridos, é se livrar do pecado, é se livrar desse embaraço, é se livrar, meus irmãos. Olha para mim aqui, quem aqui que está aqui reunido hoje, está aqui porque crê na sua salvação? Levanta a mão. Isso, que maravilha, gente, é isso aí mesmo. Então o que te impede de se separar do pecado se você é candidato à salvação? Melhor, não é candidato, você é eleito à salvação, porque Jesus te elegeu, e uma vez que você recebeu Jesus, você é eleito. Para um pouquinho, eu sou eleito, eu sou povo exclusivo de Deus, que coisa mais linda. Para um pouquinho, o pecado não é meu, não é para mim. Pensa comigo, não, o pecado não combina comigo, porque eu sou eleito, eu sou salvo. Então eu tenho que oferecer o que ao pecado? Resistência. Resistir o diabo e ele? Amém, graças a Deus. Então pensa comigo, o avivamento começa, querido, quando a insatisfação, com humilhação, com lágrimas, enquanto a igreja estiver satisfeita com os erros, enquanto a igreja estiver levando tudo como se fosse normal, não tem arrependimento. E deixa eu te falar algo para ti que é muito violento para nós como igreja. Pensa nisso aqui, queridos, arrependimento não é capa. Tem gente que usa uma capa de crente. Até um tempo atrás, eu me lembro que se eu subisse aqui no púlpito para pregar sem gravata, era um escândalo. Essas igrejas da parede preta. Eu lembro que em 2000 chamaram a Bispa Lúcia de bruxa. Hoje qual é o maior movimento de jovem do Brasil? A igreja, os jovens não conheciam Jesus, porque a igreja excluía por causa dos modelos doutrinários. Eu sou filho de assembleano, eu sei o que eu estou falando.
Eu tinha pavor de ir na igreja da minha mãe, por causa dos modelos doutrinários, porque era o irmão que fazia uma coisa dentro da igreja, e eu passava no boteco e encontrava ele. Eu falava, nossa, lá o irmão que estava lá em casa ontem, lá, no ponto de pregação. Estava lá na garagem da minha casa, aquele cara ali, ó. Eu não sou crente, eu estou olhando com um olhar de julgamento. Aí eu olhava assim, eu falava, só a minha mãe mesmo, é doida que nem eles, vamos embora, deixa quieto, né? Eu também não podia dizer para minha mãe o que ela deveria fazer. Então o que eu quero dizer para vocês é que o avivamento, ele vem para transformar de dentro para fora. Só que ele não vem com, tipo assim, ó, o pastor está falando agora da roupa dos irmãos da outra igreja. Não, querido, para com isso. Eu não estou falando da roupa dos irmãos da outra igreja. Não estou falando. Eu não estou falando nem criticando ninguém, gente. Pelo amor de Deus, pode usar gravata, burca, o que quiser, véu, o que quiser. Eu estou falando que isso não é um padrão. Eu estou falando que o padrão autêntico para o avivamento é se separar espontaneamente do pecado. Amém? Não, gente, pelo amor, vocês aqui me entendem. E quem está me ouvindo no Facebook, eu não quero aqui denegrir a imagem dos meus irmãos. Eu quero falar para vocês que eu sou um cara que sou fã do trabalho da Igreja Assembleia de Deus. São pessoas ali sérias, mas o que eu estou querendo dizer é que não é a roupa que salva, mas é o ser separado do pecado que te leva à salvação. Amém? Então é isso que eu quero dizer. Agora, não me interpretem mal dizendo assim, poxa, o pastor está falando da outra igreja. Não, eu jamais vou falar da igreja, porque a igreja é santa. Amém? Ainda que as pessoas não se sintam assim por não se separarem, a igreja do Senhor Jesus é santa, porque a única igreja que vai entrar nos céus é a igreja santa. Amém? Então entenda isso que eu quero falar para você. Se separe do pecado por livre e espontânea vontade, e o pecado e o avivamento vai acontecer dentro de ti. Quando o avivamento ele expulsar o pecado, você começa a borbulhar, e aí você começa a sentir a presença poderosa do Espírito Santo, e aí você começa a receber dons, aí você começa a receber dentro de você o borbulhar do Espírito. E quando o Espírito ele começa a borbulhar dentro de você, você se torna igreja santa, igreja sem mácula, e aí você se torna um povo exclusivo, separado por Deus, sacerdócio, príncipe, rei, governo sobre a tua vida. Deus está nos chamando para vivermos o avivamento. Igreja, preste atenção. Se a igreja não se arrepender e não se voltar para Deus, não está abrindo a porta para o avivamento. Então, escute uma frase dolorida. Quando a igreja não se deixa ser usada por Deus, no dia do Senhor, Ele vai dizer o quê? Eu não te conheço. Imagina eu, pastor, chegando, depois de uma vida toda errada, no altar, e Jesus falar assim, eu não te conheço. Jesus olhar para mim assim e falar, quem que tu é? Eu sou o pastor Jonas. Não está aqui, está lá no carro, ia pegar minha credencial. Está aqui a minha credencial eclesiástica. Jesus falar, não dei credencial para ti, não te conheço. Imagina, gente. Está lá a minha no carro lá. Quem pode pegar lá, filho? Pega a chave ali. Está na minha bolsa ali a chave. Tem aí na tua bolsa, amor? Não, acho que está na minha carteira. Eu chego com a minha credencial, Ministério Internacional, Sara Nossa Terra. E Jesus fala, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aqui. Aqui atrás tem até uma lei, ó. Olha lá, ó.
Constituição da República Federativa, a lei tal, o artigo, inciso, pastor, fulano, tal, autoridade eclesiástica instituída por essa instituição no território nacional e internacional, onde a instituição, comunidade evangélica Sara Nossa Terra, prega o evangelho, a palavra de Cristo. Aí Jesus pega esse aqui, melhora, ele nem toca, ele fala: não te conheço, de fato não te conheço. Não é sobre carregar uma credencial, não é sobre carregar uma roupa, uma capa, é sobre ser separado, se separar. Eu escolho abandonar o pecado. Jeremias 15, 19, vamos ler o que está dizendo Jeremias 15, 19, abre na sua Bíblia aí, me acompanha ou anote. Olha o que diz Jeremias 15, 19, o texto diz assim: disse-me porém o Senhor, Jeremias 15, 19, não é 15, 1, gente, vamos lá. Deixa eu só buscar aqui o texto, isso. Portanto, assim diz o Senhor: se tu arrependeres, eu te farei voltar e estará diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Se você se separar, Deus vai te abençoar e tu não vai passar para o outro lado. Então tu vai andar na terra, porque nós estamos andando e caminhando na terra, sim ou não? Mas nós somos separados. Nós não vamos tornar para o mundo, não, nós vamos andar no mundo, mas nós estamos separados do mundo. Amém? E o Senhor vai se tornar para nós como? Com bênção, com autoridade, e o avivamento vai acontecer através de mim e de você. Presta atenção, presta atenção. Assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil. Você sabe o que é apartar o precioso do vil? É apartar a verdade da mentira, é apartar a verdade daquilo que te causa medo. Tem coisas que eu não posso falar, que a palavra diz que o falastrão ele vai ter problema. Mas fala a verdade, tem coisas que tu quer falar também. Fala, tô louco para falar, fala aí, tô louco para falar, mas não vou falar. Amém? Então nós precisamos entender que ser separado vai gerar em nós essa conquista, que é de não passar para o outro lado, e sim se manter na presença de Deus e passando pelo processo, consolidando um autêntico avivamento a cada dia, dentro do seu coração. O exemplo que eu quero dar aqui, muito atual, e vai ser sempre atual, é o de Salomão. Salomão, após edificar o templo, pedindo as bênçãos sobre aquele lugar, Deus aparece para ele uma visão dizendo assim: no dia em que meu povo pecar ou se rebelar contra mim, ele sofrerá as terríveis consequências do pecado. Mas olha que coisa poderosa que é a confissão de fé da igreja Sara Nossa Terra. 2 Crônicas, abre na tua Bíblia, 2 Crônicas, essa é a confissão 7, 13 e 14 da Sara Nossa Terra. Diz assim: se eu encerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão está dizendo, fazendo barganha com Deus. Vocês sabem que Salomão é filho de Davi, que Salomão era o bambambam, mas o homem escolheu também desobedecer a Deus. Queridos, pense isso aqui, ó. Se o povo tivesse se humilhado, reconhecendo o seu pecado, o que ia acontecer? As bênçãos iriam tornar para eles. O povo não, às vezes a gente é povo, e às vezes a gente está povo, né? Povo. E às vezes nós escutamos alguns oportunistas dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade isso, gente.
Isso é uma narrativa. Entendeu? Por quê? É o que eu falei para vocês aqui. Eu tenho temor e tremor na presença de Deus. Porque o que eu falo aqui, eu não vou guiar a igreja cega. Eu não vou guiar a igreja cega. Porque eu não vou chegar diante do Senhor com essa credencial e ser expulso. Fala, sai daqui, nojento. Da onde é que tu saiu com esse troço aí, tchê? Quem foi que disse? Né? Jesus bem gaudério, falando, tchê, mas que barbaridade que tu fizeste no caminho, tchê. Que é isso, homem? Mas o que é isso? Mas que cagada. Hã? Imagina, gente, Jesus falando comigo, falou assim, tchê, onde é que tu saiu? Eu sou lá de Passo Fundo das coxias. Rapaz, tu pode voltar para tua coxia, tchê. Já pensou? É ou não é assim o gaúcho? O gaúcho tem às vezes ele quer ser meloso, ele dá uma incrementada, né? Mas não é por aí, gente. O caminho é se humilhar, se arrepender. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, ele diz que ele ouvirá do céu, ele irá perdoar os nossos pecados, ele vai sarar a nossa terra. Amém? Então nós precisamos entender que o caminho para o autêntico avivamento é reconhecer que o pecado é o que nos impede de acessar o avivamento. Todo o grande derramado do Espírito Santo na história sempre foi precedido por profundo arrependimento e oração. Preste atenção, não existe avivamento que foi precedido sem oração. Todo o avivamento foi precedido de oração. Amém, gente? Rua Azusa, estão orando, estão buscando, estão clamando a Deus, irmãos, saiam, oração na rua. Eles fecharam a rua e começaram a orar dias, vigília, oração. Daqui a pouco chega uma criança, e disse para o irmão, talvez Simon, diz assim para ele, Deus mandou eu dizer o seguinte, pastor, deixa eu bater 3 vezes na mesa. Se ele é um pastor renovado, se ele é um pastor, como é que é o nome agora que estão falando? Pastor gospel. Se ele é um pastor gospel, ele repreende a menininha, a criança. Fala, não, pastor aqui sou eu, então eu vou bater. Deus vai olhar para ele e falar, nojento, não é tu, rapaz. Só que Simon é um homem cheio do Espírito Santo e viu o que eu falei que ele estava fazendo, gente? Orando. Ele falou, sobe aqui, menino, sobe aqui. Veio um derramado do Espírito Santo sobre todos. Aconteceu o avivamento da Rua Azusa. Aconteceu o avivamento do país de Gales. Não tem, queridos, como eu e você viver um avivamento sem estar separado do pecado. Deus usa quem Ele quer, amém? Mas esse alguém precisa estar conectado com Ele, como diz o palhaço do circo, te conecta. Às vezes nós estamos na igreja desconectados, gente, vivendo uma vida religiosa, não vai ter avivamento na sua vida, porque a religiosidade também é um pecado que consome a gente. Nós devemos estar na igreja humilhados debaixo da potente mão de Deus. Aqueles que se humilham na presença de Deus serão exaltados por Deus. Amém? O problema é que nós queremos humilhar a Deus e sermos exaltados por Deus. Porque o pecado é uma demonstração de alguém que quer humilhar a Deus. Deus, lá, tu não me pega. É ou não é assim? O pecado é você brincar, falar, Deus, lá, não me pega, vem me pegar. É isso, gente. Então nós precisamos entender, pastor, mas o que é isso? Nós temos que ser santos, porque a nossa visão católica, apostólica, romana do Brasil, ela é que a gente tem que ser um santo, né, pregado na parede. Não, irmão. Você é um ser humano. Ei, treine a sua mente para se separar do pecado. Treine a sua mente.
Fale para você: eu não quero pecar hoje, eu não quero fazer isso hoje contra alguém, eu não quero pecar contra a sociedade, não vou sonegar imposto, eu não quero pecar contra a minha esposa, não vou cobiçar a mulher alheia, eu não quero confusão, não vou me envolver com gente com confusão. É nós que escolhemos, meus amados. Livre-arbítrio você tem aí. É isso que faz Deus vir. É isso que faz o avivamento vir. A coisa mais estúpida, gente, do mundo, para mim, é adorar uma imagem. É a coisa mais estúpida, gente. Porque eu fico pensando comigo: não, esse sujeito está chapado. Eles fumou uma maconha estragada lá da Venezuela. Aquela maconha que estava escondida em algum lugar, estragou, porque deu confusão, todo mundo fugiu, estragou a maconha, voltaram para buscar, estava estragado. E fumou. E fica ali. Cara, porque se um ser humano que tem racionalidade pensa, ele fala: não, para um pouquinho, esse negócio está de brincadeira comigo. Eu sou mais poderoso que ele, porque eu não estou estático. Deixa eu ver. Estou me mexendo aqui. Deixa eu ver. Nossa, tudo certo. Ah, não, essa imagem aí, não, ela é menor que eu, não se mexe, não fala, não ouve. E eu que estou aqui falando e ouvindo, como é que fico? É racionalidade, é pensar. Aí alguém fala assim: cuidado, pastor, isso é discriminação. Não, querido, não é discriminação, é pensamento. Penso, logo existo. Pense. Algo que não pensa, que não se mexe, não tem poder nenhum. Ou tem? Presta atenção. Eu estou aqui. Isso aqui está aqui parado. Esse é um objeto aqui. Vou fazer uma besteira aqui agora. Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse trem aqui, ele pode fazer mal algum ao Jojo? Mas se eu jogar em ti assim, pode ou não pode? Mas quem teve que jogar o objeto nele? Então o objeto não vai fazer nada, queridos. Quem faz alguma coisa é você. Então pense: se você é filho de Deus e você se separa do pecado, você é poderoso na terra. Amém? O Jojo está ligado, não precisa assustar, que o Jojo é da equipe aqui, ele está ligado. Ele já espera alguma coisa. Tanto quando eu falo o nome dele, ele fala. Diz ele: bom, o pastor só está me achando no culto. Preste atenção aqui, gente. Todo grande, como eu falei, derramado do Espírito Santo, ele passa por esse profundo arrependimento e oração. A dúvida sempre é: pastor, como que eu faço? Deus está dizendo para nós assim, ó: não se embarace com o pecado. Não se associe com as coisas dessa vida. Hebreus 12. Vamos lá, Hebreus 12. Deixa eu achar aqui, para mim ver se eu estou no texto certo, né, gente? Antes que tenha problema para mim. Vamos lá, diz assim: portanto também, 12:1, nos é visto que temos rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, ou da ignomia. Este está sentado à destra do trono de Deus, o nosso Salvador. Então, você está rodeado de nuvem, mas não se embarace. Escolha se separar, fale: eu não quero pecado. O avivamento sempre é precedido por uma intensa sede por Deus. Preste atenção, Davi, no deserto do Negueb, aquele lugar pedregoso, rochoso, perigoso, tudo oso. E Davi está ali, desesperado, clamando por Deus. Daqui a pouco ele vê uma corça, um animal.
desesperado, correndo velozmente atrás de uma fonte de água. E ele olha para aquele animal e diz assim: assim como uma corça anseia pelas correntes das águas, o meu coração anseia por ti. Imagina Davi nesse momento citando isso, olhando para aquele animal correndo, e as lágrimas molhando o rosto de Davi, e Deus olhando para Davi falando: filho, eu estou outra vez me alegrando com a capacidade que tu tens de se separar para mim. Ele disse assim, como aquela corça que está desesperada, com pés velozes, correndo em busca de água, assim, Senhor, é o meu coração, é a minha alma, ansiosa por Te encontrar. Ele diz: Senhor, eu não tenho nada mais para focar, já errei, já fiz besteira, agora eu quero me separar, e como essa corça, eu desespero pela Tua presença. Eu anseio pela Tua presença. E Davi está com tanta sinceridade no coração naquele deserto, que não tinha no que se amparar. Era o deserto do Negueb. Era um lugar quente, era um lugar solitário. Minha pergunta para você é, meu irmão: o pecado tem te levado para lugares solitários? Você tem sofrido, você tem vivido uma vida sem graça, cheia de dor, tudo que você olha é cinza, você não consegue olhar para as coisas declarando vitória sobre aquilo, você olha sempre com dúvida. Abandone o pecado, porque ele está te embaraçando, e tenazmente, ou vorazmente, ele vai te destruir. E se você for destruído, dificilmente você terá força para se enfiar, ou para gatinhar no meio do avivamento, ou para buscar o avivamento. Não, comece a prática de se separar. Pense, queridos, a igreja hoje é assim, ó. Muitas pessoas têm procurado Deus e buscado Deus meramente por troca. Não, ó, eu vou na igreja, Deus vai me abençoar, Deus vai me curar. E se Ele não curar? A culpa é do pastor. Eu tenho tanto de gente que vinha aqui nessa igreja no começo, porque eu acho que a minha pregação, ela é eloquente, né? Eu sou um pregador eloquente. E eu acho que as pessoas vêem no Instagram, no YouTube, nas páginas da igreja aqui, e eles vêm aqui pensando assim: não, esse cara, ele é poderoso, ele vai me curar. Daí chega aqui, ela fica um tempo aqui e vai embora porque ela se frustra. Eu não sou poderoso, meu irmão. Quem cura não sou eu, é o Deus que eu sirvo. E Ele só cura alguém quando esse alguém tem fé, quando esse alguém tem coragem de ser separado para Ele. Não sou eu, não é a minha esposa, é Deus, o Deus que age aqui. A propósito, Deus não precisa de mim para curar ninguém. Ele quiser agora aqui, desce o poder de Deus aqui, e você não vai entender nada que aconteceu, e a sua vida será transformada. Não tem nada a ver comigo ou com o meu número. Eu sou eloquente porque Deus olhou para mim lá na eternidade, olhou para minha mãezinha e falou: eu vou te dar esse cabra vai ser violento na terra, vai pular, vai gritar, mas vai te dar tanta alegria. E aí me deu para minha mãe, e aí falou: agora vamos, que eu estou te mandando ir, tu está demorando. Então eu quero que você entenda, muitas pessoas vêm na igreja por isso, gente. E olha que interessante, qual é a maior demonstração? Quando você fala de dinheiro na igreja, uns falam assim, já começaram a falar de dinheiro, outros falam assim, eu vou dar uma quantia tal para receber tal. Qual é o que está certo? O que falou que a igreja só fala de dinheiro e foi embora. Nenhum dos dois. Não estão buscando Deus, estão buscando alguma coisa. O avivamento só vem quando nós buscamos a Deus. Quando eu venho para a igreja sem interesse. O tempo do avivamento, ele é um tempo que as pessoas têm sede de justiça. Sabe qual que é o avivamento que vai acontecer aqui? É pessoas entrando sozinhas por essa porta. Eu ouvi falar que é aqui.
Eu ouvi falar que essa igreja é a igreja que vai mais crescer aqui. Eu quero ficar aqui. Pastor, me aceita. Pastor, me recebe. Pastor, deixa eu entrar. É as pessoas chegando correndo aqui. Ah, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero salvação. Eu quero me arrepender. Pastor, ora por mim. Ora por mim. Isso é avivamento. Avivamento não é pessoas reunidas esperando o pastor fazer algo. Agora ele vai dar aquele Hadouken e todo mundo vai cair. Não, disse alguém, debaixo de um poder liberado dos nossos apóstolos na sede, no Arena Conference, que eu estava como se eu estivesse voando, flutuando. E eu concordo com a pessoa que disse isso, eu estava mesmo. Eu não estava ali na hora. Aí a minha esposa falou: amor, tem que ministrar. Eu fui na sala do bispo, me chamou. E quando eu entrei assim no salão, é uma unção assim. E eu falei: olha, tá bom aqui. E eu peguei o microfone na mão, olhei para cima e o Espírito me tomou. E eu liberei, comecei a falar e liberar a palavra e profetizar. Falei: sobe aqui, os irmãos começaram a cair. E aí, e agora? E eu realmente não sei, queridos. A sensação é que eu tinha que eu estava fora do corpo. É uma sensação gostosa, porque quando você depende do corpo, da carne, aonde habita o pecado, você tem dor, você tem desconforto. Mas quando você está no Espírito, você não sente essas coisas, você não sente a dor, você só sente o poder de Deus fluindo, a presença de Deus emanando, a presença de Deus, ela começa a te fortalecer, e é como se você levitasse, flutuasse. É isso que acontece quando Jesus entra e santifica você. O texto de João 17 diz: santificai-vos. Oh, irmãos, sejam santificados. O mover de Deus, Ele traz esse avivamento, Ele traz esse santificar. Escuta, só vai entrar gente aqui quando a igreja estiver renovada em amor e pela palavra. Não existe avivamento sem confissão, sem arrependimento, sem palavra, sem derramar-se da sua vida na presença de Deus. Escute isso aqui: a Bíblia deixada de lado, ela não traz avivamento. Agora a Bíblia usada, a palavra de Deus usada, ela aviva você internamente. Se conscientize disso. Se você deixar a Bíblia de lado, você está deixando Deus de lado. Esse livro aqui, gente, que na nossa nação é tão usado como para botar numa estante, para enfeitar a casa, esse livro não pode ser deixado de lado. Amém? Se nós deixar a palavra de Deus de lado, nós estamos deixando Deus de lado. Eu quero te fazer um desafio. Sabe, tudo passa nessa terra, tudo passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Tem alguém aqui? Eu vou já orar aqui para algumas pessoas, e para a minha mana que recebeu o transplante do rim, graças a Deus, está bem. Mas olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Ontem eu falei com ela à noite, mandei uma mensagem particular dela, dizendo para ela: em qualquer situação, em qualquer dificuldade, eu te amo, e quero dizer que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. E ela disse assim para mim, chorando num áudio: mano, obrigado pelas palavras de carinho sempre. E olha que eu sou humano, e a minha irmã não é santa, mesmo tendo que esperar um transplante de um rim. E eu disse, e eu consigo olhar para minha irmã e amar ela. Eu consigo chorar por ela, se ela estiver certa ou errada. Eu consigo clamar pela vida dela, se ela estiver certa ou errada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para você se quebrantar, você vai precisar ficar doente? Para você se arrepender, você vai precisar ficar doente? Para você buscar a Deus intensamente e se separar do pecado, você vai precisar ficar doente? Uma pergunta dos céus para você:
Será que você, com as suas atitudes, você não está rejeitando a Deus, a não conhecer a palavra que vai te levar a se separar do pecado e ser avivado? A minha pergunta aqui é: será que você próprio, você mesmo, não está rejeitando Deus com a sua atitude de não ter comunhão com as Escrituras? Preste atenção. Pastor, esse não é o Deus que eu acredito. Meu Deus é amor. Sim, Deus é amor. Só que você não tem amor para com Ele, quando você rejeita a palavra dEle. Não é Ele que está te rejeitando. Eu concordo com as pessoas que falam que Deus, Ele não é isso que esses crentes falam, esses pastores falam. Deus não é carrasco. Não, gente, não é você que é carrasco quando você rejeita a palavra dEle. É você sendo carrasco. É que nem quem já viu um quadro pintado, o Golias e o Davi. As crianças veem isso na escola, né? Na escola vê bastante. Quem já viu? Você é e o gigante é Deus, e você está desprezando ele. Ah, não sei o que e tal, né? Então nós precisamos entender que a grandeza do nosso Deus, ela vai partir do momento que eu e você olhar e dizer assim: não, para um pouquinho. A ausência de santidade causa fracasso e afasta Deus. A ausência de santidade, a ausência de eu me separar, causa morte. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou me separar. Aí olha o que vai acontecer com você. O avivamento vai começar a gerar paixão, amor. O avivamento vai começar a gerar no seu coração um amor desesperado pelo evangelismo. Oh, gente, olha para mim aqui. Essa paixão vai fazer você sair falando do amor de Deus para as pessoas. Se as pessoas vão falar: cara, o que houve contigo de não fala de outra coisa, só fala de Bíblia. Tu é um Bíblia. Você vai encontrar que as pessoas vai haver conexão. Ontem vi um rapazinho vendendo pano de prato aqui na calçada, e ele parou e me ofereceu aqueles panos de prato, e eu falei: não, obrigado, querido. Eu: não, quanto é? Vou comprar. Aí eu falei com ele, ele falou: e eu não vi, rapaz. Tu viu, amor? Ele era deficiente visual. Misericórdia. E ele falou assim: o senhor é cristão? Eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei: então é por isso, cara. Eu disse que não queria o pano de prato, mas quando eu olhei de volta, eu falei: não, vou comprar. Aí eu falei: não vai levar só o valor do pano de prato, vai levar em dobro, toma. Ele falou: o senhor é o quê? Eu falei: eu sou aqui da igreja aqui. O senhor é pastor? Sim, sou pastor. Que benção, meu irmão, já começou a citar a Bíblia. Começou a citar a Bíblia. Os irmãos da Assembleia são fogo puro. E eu falei: glória a Deus, irmão, pela tua vida. E ele citava com alegria no rosto, deficiente visual. Ele falava os textos e sorria. E eu fiquei olhando para ele, eu fiquei constrangido, trabalhando debaixo do sol, vendendo pano de prato. Mas quando ele citava a Bíblia, era uma alegria diferente no rosto dele. E eu fiquei com vontade de pegar no colo, de abraçar. Falei: o que é isso? Que amor é esse? Ei, que respeito é esse? Que entrega é essa de uma pessoa simples, que não está preocupado se ele tem ou não tem, mas ele quer falar do amor de Deus. Ele não está preocupado com o pano de prato, ele não está preocupado que ele é um vendedor de pano, ele quer falar do amor de Deus. Eu fui ali, o pastor constrangido na calçada da igreja. Ei, queridos, abre a sua boca. O avivamento está forçando passagem, e ele virá por meio do evangelismo. Quando essa igreja mudar desse prédio para o outro, traga 10, traga 20, e Deus vai transformar as pessoas. Elas vão se derramar nesse altar aos gritos. Vocês vão ver uma geração gritando no altar: eu quero ser salvo, gritando desesperadamente. Escute o que vai acontecer: alguns crentes velhos vão embora da igreja. Nossa, que histeria coletiva é essa? Estão tudo loucos esses irmãos da parede preta.
E os jovens deitados no chão gritando com 14 anos, 16 anos, eu quero Deus, meus pais me abandonaram, mas Deus não me abandona. Eles gritando, a sociedade lá fora não vai entender, os pais não irão entender, porque o poder de Deus vai jogar esses jovens arrependidos, quebrantados, através de uma igreja viva e santa. Ei, santidade atrai o pecador e põe ele de joelho diante do Todo-Poderoso. Quando tem uma igreja santa, o pecado se constrange. Irmãos, olhe para mim aqui, preste atenção. 1999, eu fui constrangido pelo Espírito Santo na frente de uma igrejinha de madeira. Eu estava na frente de um X, sentado, e o Espírito Santo entrou pelas minhas goelas. Eu não sabia o que fazer. Eu fui para casa atordoado, mas quando aquela igreja começou a adorar, o Espírito Santo entrou pelas minhas goelas. Eu fiquei todo arrepiado, eu comecei a chorar no X, abandonei o X e fui embora. Uma igrejinha de madeira do outro lado da rua. Quando tem uma igreja santa, queridos, as pessoas vão cruzar na frente e vão entrar. Onde é que está? Já vão se ajoelhando. Onde é que está? E aí você vai falar: é louco, é doido. Não é doido, é o Espírito Santo que está trazendo. Levanta e regozija, levanta e diga: vem. Queridos, quando alguém se derramar aqui no altar, Jojo, joelha aqui no altar aqui, chora aqui no altar, Jojo. O Jojo é o meu parceiro, chora aí, Jojo. Chora. E o que a igreja faz? Levante a sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Vai tudo bem na sua casa. Deus abençoe, boa semana.